Zagueiro ex-Barcelona negocia com Goiás para a Série A de 2022. No vídeo de hoje, irei trazer aqui um pouco das informações a respeito desse vínculo com o Esmeraldino em relação ao zagueiro Marlon Santos, jogador de 26 anos de idade que atualmente está no Shakhtar, lá da Ucrânia, vem passando por alguns problemas, já retornou aqui para o Brasil e procura agora um novo clube. Foi especulado em alguns times, enfim, mas tem algumas cláusulas que podem impedir o jogador de atuar. Por exemplo, durante uma temporada completa. No vídeo de hoje ele tentar esclarecer esses pontos aqui e também falar se seria uma boa ou não, o Goiás realmente avançar nessas negociações com um jogador bem promissor, revelado pelo Fluminense. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Lembrando que também a gente está com o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo também para vocês conferirem, beleza? Sem mais delongas, vamos começar o vídeo falando a respeito de uma informação confirmada pelo portal Esmeraldino, ainda nesse último domingo, falando sobre o interesse do Goiás, que o Goiás abriu as negociações para contar com o zagueiro Marlon Santos, jogador de 26 anos de idade, que nessa temporada havia chegado na equipe do Shakhtar para a disputa aí do campeonato ucraniano, também da sua Copa Nacional e da Champions League, competição que inclusive o Marlon foi titular em praticamente todos os jogos da equipe na fase de grupos. Então, como todos sabem, o que está acontecendo lá no seu território, acabou que o futebol por lá foi paralisado e a FIFA meio que tem essa regra extra, porque, por exemplo, a janela de transferência aqui no Brasil ainda se encerrou no dia 13 de abril, ou seja, na última terça-feira. Então, jogadores que não foram vinculados aos clubes nessa ocasião acabaram ficando indisponíveis para registrarem no Campeonato Brasileiro e só abrindo no dia 18 de julho. Entretanto, para esses outros jogadores que estão vindo lá do futebol ucraniano, como é no caso do Juninho, que o Goiás está negociando com o Zorya, não tem nenhum problema, tá bom? A FIFA permite para que os jogadores possam se reempregar dentro do futebol brasileiro. O Marlon ele chegou a conversar aí, por exemplo, com o Internacional, ficou bem próximo de ser anunciado, inclusive 3 semanas atrás, inclusive com o Fluminense, que o sondou, um time que ele é revelado, o próprio São Paulo também, só que os clubes sempre ficaram nessa dúvida, A FIFA permite que os jogadores sejam emprestados, entretanto, assim que paralisar, ficar um pouco mais tranquilo por lá onde o Shakhtar atua, tá bom? Então, eu não posso ficar falando o nome dessa palavra, então assim, a partir do momento a tendência que seja em junho, se tiver tudo 100% por lá, ele pode retornar para o futebol europeu e continuar a sua temporada normalmente. Caso não, aí sim seria estendido esse seu vínculo até dezembro com a equipe aqui do futebol brasileiro que ele estiver atuando. Então o Goiás fica nessa dúvida, caso vier mesmo a contratar tanto o Marlon quanto o Juninho, fica nessa incógnita se irá contar com o jogador só até a metade do ano, ou seja, até junho e julho, ou propriamente até o final da temporada de 2022, tanto no caso do Juninho, lateral esquerdo que chegou aí do Zorya, quanto também do Marlon Santos, atleta do Shakhtar Donetsk, que fica nessa dúvida em relação ao seu período de duração. Entretanto, um jogador que obviamente essa negociação não deve ser fácil, não consegui confirmar ali quanto que é o seu salário lá no futebol europeu, mas duvido muito que seja abaixo do que 300, 400, até uns 600 mil reais por mês, não me surpreenderia. Não sei como que o Goiás iria fazer todo esse pagamento, às vezes até mesmo ele poderia estar aí disposto a receber um valor menor, até mesmo para continuar jogando, ter o seu ritmo de jogo, enfim. Jogador que inclusive, porque não, é cotado para jogar a próxima Copa do Mundo, até mesmo porque vem jogando muito bem por lá no Atlético. Eu fiquei até muito surpreso por esse interesse do Goiás, tanto porque a zaga esmeraldina hoje está assim bem composta, tanto com o Sidney quanto a opção do Reinaldo pelo lado esquerdo do campo. O da Silva vem entrando bem também nesses jogos da reta final, tanto do Goianão quanto também no início da Copa do Campeonato Brasileiro, e também tem outras opções no elenco, como o próprio zagueiro Caetano, agora também com esse interesse do Marlon Santos, que para mim seria uma excelente contratação do time esmeraldino. Já expliquei sua situação, como que está aqui no futebol brasileiro, ele que está aqui no Brasil desde ainda do início do mês de março. Irei tentar trazer aqui um pouco a respeito dos seus números também, atuando lá no futebol europeu. Pelo Shakhtar, ele tem contrato até o final do ano de 2026, ou seja, foi uma aposta aí da direção que o trouxe do Sassuolo da Itália, onde ele fez as últimas temporadas. Nesse ano, de 30 jogos disponíveis da equipe do Shakhtar na temporada, o Marlon Santos entrou em campo aí 23 vezes, o que mostra o jogador ser titular absoluto da sua posição. Na Champions League, atuou 5 partidas da fase de grupos, além de outras 4 anteriores, até chegar à fase de grupos da principal competição europeia. Foi titular contra a equipe da Inter de Milão, uma derrota fora de casa por 2-0, também contra o Real Madrid nos 2 jogos, tanto lá na Ucrânia quanto também na Espanha, além dos outros jogos contra o Xerife
e o Mônaco também, onde ele disputou ali as pré-fases, né, da Champions League. Então um jogador muito importante, realmente acho que poderia ser titular em qualquer time, tanto aqui do futebol brasileiro, sul-americano, até mesmo em grande parte também do futebol europeu, como ele mostrou, né, nas últimas temporadas. Antes de chegar no Shakhtar, ele defendia a equipe do Sassuolo, time que ele ficou aí por 3 temporadas, não era assim um titular absoluto, incontestável, teve alguns problemas de lesões, mas sempre atuava muito bem, inclusive, né, sendo um jogador assim importante na composição do elenco, o time do Sassuolo que costuma ficar ali no meio de tabela do campeonato italiano. Anteriormente a isso, ele tinha sido emprestado pelo Barcelona ao Nice da França, onde ele jogou a temporada de 2017-2018, esse que foi o seu último vínculo com a equipe do Barcelona, né? Ele que foi contratado juntamente do Fluminense lá na temporada de 2016. No Barcelona, propriamente, ele jogou mais na equipe B, que foi lá no ano de 2016, fez 27 jogos, foi importante, titular daquela equipe do Barcelona, e teve ali mais 3 chances na reta final da temporada ainda na equipe principal, jogou aí 3 partidas no total com a camisa principal, né, do Barcelona. No Fluminense, time que ele foi revelado, né, ele que é natural da cidade de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, começou sua carreira como profissional em 2014, fez aí 22 jogos, 2015 aí sim, está sendo o titular absoluto da sua posição, com 39 atuações, 2016 começou o ano, né, antes de já ser negociado com a equipe do Barcelona. Um jogador que sempre foi visto aqui no futebol brasileiro com bastante potencial, obviamente, né, começou sua carreira ainda muito jovem, lá em 2014 tendo aí aproximadamente 18 para 19 anos de idade, ou seja, é um jogador realmente dito como uma grande promessa. Essa sua ida ao Barcelona, mais mesmo para fazer um teste, enfim, não teve um contrato muito longo de 5, 6 temporadas, nem nada desse sentido, mas teve ali 3 oportunidades importantes no time, depois disso que rodou tanto no futebol francês pelo Nice, foi muito bem, quanto também na Itália, né, nesses seus 3 anos pela equipe do Sassuolo, e agora por último, né, onde vinha fazendo essa boa temporada também titular, como eu disse, na Champions League com a equipe do Shakhtar, né, até acontecer o que estamos sabendo dentro do âmbito mundial, né, agora, né, está no futebol brasileiro, está em território brasileiro, pode ingressar em algum clube aqui do país. Goiás abrindo as negociações, segundo aí fala o portal Esmeraldino. Não consegui confirmar qual estágio está essa negociação, será que foi só uma sondagem, o Goiás chegou a fazer uma proposta oficial, enfim, para contar com o jogador, mas fato é que para mim assim seria uma das maiores contratações do Goiás nos últimos anos, né? O Marlon tem mercado em qualquer time do futebol brasileiro, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, inclusive para chegar e ser o titular. Na minha opinião, assim, seria uma excelente contratação, mesmo que seja até junho, né? Caso recupere lá no território onde ele estava atuando as normalidades, né? Retornando também com o futebol, acredito que já iria retornar, mas assim, ele ficando até junho, a gente poderia ter pelo menos 3 meses, né, 4 meses de um excelente jogador, tanto para a disputa da Série A, a Copa do Brasil, eventualmente se o Goiás se classificar. Então, assim, na minha opinião, seria assim muito bom o Goiás analisar essa situação do Marlon Santos. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo a respeito do zagueirão de 26 anos. Como eu disse, tem contrato com o Shakhtar bem longo até o final do ano de 2026. Entretanto, pode aí ser emprestado até mesmo para recuperar o seu vigor físico, né? Não ficar aí 6 meses, 7 meses sem atuar. Realmente é importante também para o jogador, quanto para o clube, né? Nessa repartição dos seus salários. Quero saber sua opinião aqui embaixo, o que é que você acha a respeito do zagueirão, se você concorda comigo, se você discorda, enfim, pode usar aqui o espaço para a gente conversar a respeito dessa negociação com o time esmeraldino. Lembrando, né, que mesmo com a janela de transferências fechadas, o Goiás pode contratar ou jogadores vindo lá do futebol da Ucrânia ou também atletas que estão aí livres no mercado. Então, ainda assim, é permitido a inscrição de novos atletas para essa Série A. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, que hoje ele por volta das 6h30, 7 horas, ele está lançando aqui o segundo vídeo do dia com atualizações sobre o maior do Centro-Oeste. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!